Que a paz e a misericórdia de Deus esteja com você e os seus. É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para refletirmos, para fazer uma reflexão sobre a essência da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. No primeiro momento nós falamos sobre a sua origem, depois falamos sobre o seu tema, o seu lema, e por último nós falamos sobre o ecumenismo e o CONIC. Hoje a proposta é de um diálogo profético, um desafio que a campanha da fraternidade nos dirige. Além do mais, a campanha da fraternidade ela não termina aqui, muito pelo contrário, ela se inicia a cada raiar de sol, a cada respirar. Com o tema Fraternidade e Diálogo, a campanha da Fraternidade de 2021 se insere no que, a partir dos desafios brotados da pandemia, se tem convencionado chamar o novo futuro. Discernindo antes dos impactos causados pelo coronavírus, o tema diálogo tem mostrado importância cada vez maior, na medida em que indica o caminho para a superação de um conjunto de crises que envolve o Brasil e o mundo. Trata-se de campanha planejada e realizada ecumênica, sob a coordenação do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC. Esta é a 5ª vez que a campanha da fraternidade é assim realizada. Em direta continuidade com as campanhas mais recentes, o tema da campanha da fraternidade ecumênica nos chama a atenção para um aspecto de vital importância para os nossos dias. Uma atitude que deve recuperar os primeiros lugares nas listas de preocupações. Com o risco de ser mal compreendido, o diálogo, ao revelar o mais profundo do ser humano, pede espaço para ser objeto de reflexão e oração, gerando em consequência práticas e estruturas que se alimentam no diálogo e o sustentam. Neste contexto, nós somos convidados a mergulhar no mais íntimo do nosso ser e refletirmos como nos chama o Papa Francisco. Estou eu sendo muro ou estou eu construindo pontes? É belo quando a gente lê o epitáfio de um bispo anglicano que no ano de 1100, na abadia de Westminster, quando ele diz para nós o seguinte: quando eu era jovem e livre, sonhava em mudar o mundo. Na maturidade, descobri que o mundo não mudaria. Então, resolvi transformar o meu país. Depois de algum esforço, terminei por entender que isso também era impossível. No final dos meus anos, procurei mudar minha família, mas eles continuaram a ser como eram. Agora, no leito de morte, descubro que minha missão teria sido mudar a mim mesmo. Se tivesse feito isso, eu seria capaz de transformar minha família. Então, com um pouco de sorte, esta mudança afetaria meu país, quem sabe, oxalá, o mundo inteiro. Para falar conosco hoje sobre a ótica da mudança, nós temos o privilégio de receber a psicóloga Fernanda Barella. Olá,
Tudo jóia? Paz e bem, eu sou Fernanda Porella, psicóloga e educadora parental em disciplina positiva, que tem como objetivo conectar pais e filhos por uma educação mais leve, um convívio menos conflituoso, mais consciente e positivo. E hoje eu vim aqui para conversar com você a respeito da campanha da fraternidade sob uma ótica da mudança. E vou iniciar a minha fala citando o Papa Francisco no discurso que ele fez às igrejas brasileiras, na mensagem para a campanha. Ele disse o seguinte: a fecundidade do nosso testemunho dependerá também da nossa capacidade de dialogar, encontrar pontos de união e os traduzir em ações. Capacidade de dialogar. Por que será que ele utilizou essa palavra? Capacidade, não apenas dialogar. Dialogar vai muito além de uma conversa entre duas pessoas ou mais. Dialogar necessariamente passa pela capacidade de saber ouvir, considerar o outro, a sua versão, a sua opinião de forma empática. Opa, Fernanda, então quer dizer que o diálogo passa pela empatia? Sim, com certeza passa pela empatia. E é essa empatia que nos dará todas as ferramentas para que possamos ter capacidade para dialogar. Olha só que interessante isso. Temos então duas formas diferentes de ouvir. Ouvir para entender ou ouvir para responder. Quando você ouve para entender, você pratica essa forma empática de estar atenta ao outro enquanto fala. Eu percebo, eu sinto, quero entender aquele significado, aquilo pode agregar para mim. Ou seja, estou sendo empática. Ao contrário, quando eu estou aguardando a primeira oportunidade para responder, para falar, me colocar, eu estou atendendo a minha própria necessidade de querer influenciar o outro. E quando começamos a mudar essa chavinha do pensamento, então, para uma escuta compreensiva, atenciosa, para querer entender o outro, eu começo então a perceber que eu não preciso mudar ninguém além de mim mesmo. Como foi citado, não é, no epifato de um bispo anglicano. Esse bispo ele pensou mudar o mundo, não conseguindo, ele partiu para o país dele, vou mudar meu país. Não dando certo também, então me resta a minha família, vou mudar a minha família. Deu certo? Não deu. Então como mudar, minha gente? Já que eu percebo que precisa mudar, que o mundo precisa mudar, que as pessoas precisam mudar, que meu país precisa mudar, como que eu faço isso então? Bom, sabiamente mais tarde, ele foi entender que a mudança precisaria passar por ele primeiro, para depois se estender aos outros. Olha só que interessante isso. Por isso que o nosso querido Papa fala sobre a capacidade de dialogar. Essa capacidade, porque não é tão simples assim. Não é tão fácil ter uma escuta ativa, empática para com o outro, porque eu sempre quero me colocar. E quando eu consigo mudar essa chavinha de que não é o outro, sou eu que preciso mudar a minha forma de agir, de ver, de ser, eu consigo entender então a proposta desse diálogo, né, que o Papa nos traz, que testemunhará realmente a minha vivência com Cristo. Temos então na fala esse desejo de querer sempre mudar o outro. E quando eu quero mudar o outro, eu tenho essa tendência de querer mudar para que essa pessoa possa se adaptar àquilo que eu considero ser melhor. Melhor para quem? Para mim, no caso. Ou outras formas, também muito frequente, a mudança que eu quero
no outro envolve a necessidade de querer que os meus desejos, as minhas carências sejam satisfeitos. Sejam satisfeitas. Ou também de querer adequar aquela pessoa aos meus valores. Aquilo que eu acredito ser importante e de valor. E não respeitando, então, o valor do outro. Perceba a importância da empatia, perceba a importância de se colocar no lugar do outro enquanto ela fala, enquanto ela se expressa, enquanto ela coloca a opinião dela, coloca o entender dela sobre aquilo, porque ao falar, ao me colocar, vem por trás dessa minha fala toda uma crença. Vem por trás dessa minha fala toda a minha história de vida que vai influenciar nas minhas decisões, que vai influenciar essa vivência que eu tenho na minha vida, nas minhas atitudes, naquilo que eu acredito. E assim eu vou começar a perceber o mundo a partir da história da minha vida. E quando eu percebo que não é o outro, sou eu começo a ter atitudes então mais positivas, começo a refletir, opa, peraí. Se eu não tenho esse olhar de empatia tão fundamental, e se eu não me pergunto sempre também, o exercício da empatia é isso, me perguntar, eu estou ouvindo com empatia? Eu estou olhando com empatia? Eu pratico a empatia no dia a dia da minha vida, seja com a minha família, no meu trabalho, com os meus amigos, na minha comunidade? Olha só a importância de se olhar, de se conhecer, de reconhecer que nós precisamos de mudanças, não externas, mas internas. Porque assim como eu e você, precisamos mudar para crescermos, evoluirmos como seres humanos. Entende isso? E quando eu percebo que eu preciso encarar de uma forma diferente, quando eu preciso ver de uma forma diferente a partir daquilo que eu acredito ser bacana para mim, mas não necessariamente é para o outro, eu não fico tentando e tendo a expectativa de que o outro vai mudar por minha causa, a opinião dele, o conceito dele, entende? Eu preciso mudar o meu jeito de perceber as situações, as coisas, e assim fazer valer o diálogo através da escuta ativa, através desse olhar que eu tenho para com o outro, de sentir o outro, de compreender, de entender. Não a partir de mim, a partir dele. Isso se dá justamente por meio da minha mudança, de como que eu vejo, de como que eu encaro, de como que eu enfrento, de como que eu percebo as situações em minha volta. Então, tendo esse autoconhecimento que me leva para essa mudança interna, assim como o bispo anglicano vem nos ensinar sabiamente, eu começo a perceber que algumas atitudes minhas precisam ser melhoradas, cessadas, diminuir um pouquinho, como críticas, julgamentos, preconceitos, pensamentos e falas pessimistas, negativas, atitudes que separam pessoas, que separam grupos. Porque o meu ponto de vista, e que se não for assim, não vale a pena. Eu tento constantemente mudar o valor do outro, a crença do outro, a forma do outro pensar e agir, porque eu acho melhor da minha forma. Entende a importância de compreender que a mudança começa em você e não no outro? Que a mudança começa a partir do momento em que eu percebo que os meus óculos precisam ser mudados, para então compreender e olhar o mundo com outro olhar, uma outra lente, principalmente neste momento onde estamos vivendo,
E a campanha da fraternidade vem falar justamente isso, da capacidade de dialogar. Porque dialogar, minha gente, não é algo tão fácil não, que eu preciso estar muito atenta à fala do outro, sem pensar rapidamente o que responder. Sabe aquela resposta na ponta da língua? Primeira oportunidade, já falo. Eis a questão, eis a importância do autoconhecimento, de olhar para mim. Por que eu quero isso? Eu quero mudar o outro para atender às minhas necessidades? Os meus caprichos, os meus desejos, os meus valores? O outro está disposto realmente a querer tentar mudar? Até onde vai a minha vontade de querer ajudar, de querer ser para o outro, e a capacidade de ouvir aquela pessoa na necessidade dela, no momento dela? Mais uma vez a mudança começa em mim, parte de mim e não do outro. E quando eu entendo isso, que essa capacidade do diálogo que a campanha nos traz, não é através desse diálogo, quando é empático, me leva para a unicidade, justamente que nos ensina o lema da campanha, né, que fala: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, Ele fez unidade. E qual é o nosso propósito enquanto filhos de Deus? É a unidade, não a separação. Não o eu e você, mas o nós. Então, assim, eu quero finalizar essa reflexão com você hoje, lembrando da frase que o Papa nos disse na mensagem para a campanha: a fecundidade do nosso testemunho dependerá também da forma da minha capacidade de dialogar, encontrar pontos de união e os traduzir em ações. Encontrar pontos de união. Então não sou eu, não é você, somos nós. Quando eu percebo que somos nós, eu entendo que eu preciso fazer algo acontecer na minha vida pessoal, emocional, para que realmente eu deixe de lado aquilo que eu quero, como eu vejo, para que reine nós. Então, que o bom Deus nos capacite e nos conduza para o mais belo caminhar, o mais belo caminho, que é o caminho para dentro de nós mesmos. Porque ao nos encontrarmos, nós encontramos Cristo que habita em nós. Muito obrigada pela sua atenção. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.